Hoje falaremos do primeiro amor, aquele período em que o nosso coração bate mais rápido, aquele período em que, de fato, a presença do Espírito Santo é tudo que você almeja, tudo que você busca, e quando o louvor começa, o seu coração já transborda de alegria. O primeiro amor é a sensação de aconchego depois de um dia frio. O primeiro amor é o sorriso nos lábios de uma criança. O primeiro amor, de fato, é entender que você está agora vivendo, não apenas existindo ou sobrevivendo às dificuldades da vida. O primeiro amor é quando você busca, de fato, entender quem é o seu Criador e vive cada dia mais apaixonado pela sua criação e tudo aquilo que envolve o Senhor. O primeiro amor é quando você todos os dias busca, de fato, conhecer e fazer de Jesus conhecido. E eu fico me perguntando, quando foi que nós paramos de voltar ao primeiro amor? Qual foi a última vez que você de fato se debruçou na presença do Senhor? Não se importou com quem estava do lado direito ou do lado esquerdo, apenas se entregou na presença e sentiu o fluir do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você de fato abriu a porta do seu quarto? Você falou assim, Senhor, agora sou eu, Senhor. Começou a orar e nem percebeu a hora passando. Qual foi a última vez que você de fato não apenas leu a Bíblia? Porque entendemos que a Bíblia não se deve somente ler, mas sim devorá-la. Qual foi a última vez que você se debruçou sobre a Bíblia? Teve uma revelação do Senhor, os seus olhos se encontraram com a palavra, teve entendimento e você falou assim, Senhor, muito obrigada por estar aqui. Eu faço essa pergunta porque às vezes, de fato, é a nossa rotina, que é sempre a mesma, nós acabamos nos tornando muito automáticos. Acabamos nos tornando pessoas muito apáticas à Bíblia. Pessoas que outrora eram apaixonadas, agora apenas, de fato, estão em um recinto a qual não vivem mais aquilo que elas pregam. Ou não vivem mais aquilo que no primeiro amor elas viviam com êxtase, com alegria. É como se de fato, ela estivesse anestesiada. O autor C.S. Lewis disse uma vez no seu livro Carta do Diabo ao Seu Aprendiz que nada é mais perigoso do que um cristão dentro da igreja estando anestesiado, ou seja, um cristão a qual visita a casa do Pai, mas de fato não conhece quem é o seu Pai. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer uma festa de aniversário e com isso você convidar algumas pessoas e do nada você olha assim para a multidão e vê pessoas que você nunca viu. Você falou, quê? Quem é aquela pessoa que veio na minha festa? E com isso você fala, quem é aquela pessoa ali que veio? Aí a pessoa fala, ele é primo do tio de não sei quem que veio, acabou convidando. E a pessoa tá se empanturrando de comida e você nunca viu ela. Você tá na sua casa, mas você de fato não a conhece. Ou até mesmo ela não te conhece. Então nós entendemos que a maior prova do primeiro amor ter se esfriado na comunidade cristã está no fato de ter um relacionamento com o Senhor firmado na rocha. Ou seja, entender que o Senhor, ele não está baseado em apenas um arrepio que você sente. Não está baseado em apenas você chorar durante o culto. Mas sim que a alegria do Senhor também é a manifestação do Espírito Santo. Tem um versículo que eu tenho meditado muito esses dias, que se encontra lá em Romanos 14:17, que diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muito se fala que Deus é justiça. Glória a Deus, Deus é justiça. Muito se fala que Jesus de fato é nossa paz. Claro que o Senhor é nossa paz. É a paz que excede todo entendimento humano. Mas às vezes acabamos nos esquecendo que o Senhor também é alegria. Ou seja, é a sua vida, a sua forma como você sente o Espírito Santo não deve estar firmada em apenas uma caixinha. Colocar o Espírito Santo e falar assim, Senhor, eu entendo que o Senhor está comigo quando eu choro no culto, ou aquilo ali, de fato, é a forma como eu entendo que o Senhor se manifesta. Se o Senhor se manifesta na alegria, eu já acho que isso vem de mim. Se o Senhor se manifesta com pessoas falando comigo, eu já acho que também não é algo do Espírito Santo. Então, nós entendemos que o primeiro amor, ele está relacionado ao fato de você conhecer o caráter do Senhor e viver conhecendo todos os dias, a ponto de você não viver mais para si mesmo, mas sim o próprio Cristo ser formado no seu coração.
Então eu entendo que o que falta é a fome e a sede. O que falta é, de fato, você querer conhecer esse Deus invisível. Eu mesma, minhas experiências no Senhor, elas se deram um novo start. Eu sempre fui para a igreja, digamos assim. Não nasci em um berço cristão, mas eu sempre estive na igreja desde pequena. Mas o meu start, ele começou a partir de um questionamento que eu tive. Eu falava que conhecia um Deus que curava, que conhecia um Deus que operava maravilhas, mas eu não vivia como cristã. Eu falava, meu, que cristã eu tô sendo? Até que com a minha curiosidade, eu fui buscar entender quem era o Senhor. E a melhor forma de você entender quem é o Senhor é através da Bíblia. Porque aqui não é só palavras que pessoas escreveram de forma, simultânea, sem nenhum consentimento, sem nenhum aprendizado. Aqui é um manual do próprio Deus Altíssimo. O próprio Deus que, pelo amor de Deus, fez cada coisa que existe. O próprio Deus que formou o seu cabelo, que formou os seus olhos, o próprio Deus que firmou o seu coração no lugar certo, o próprio Deus que firmou os céus, o próprio Deus que fez cada flor, o próprio Deus que soprou a brisa do vento, é o Deus que ele de fato deixou um manual de vida, um manual de instrução para como você viver uma vida boa e estável aqui na Terra. Porque sabemos que aqui estamos de passagem, e um Deus amoroso, um Deus zeloso, ele deixou como, de fato, instrução, como guia a sua palavra. Então, se você não lê, é claro que você vai estar perdido. Se você não lê, é claro que você não sabe como tomar diversas decisões em situações adversas, porque você não está lendo o manual, você não sabe como seguir, porque não sabe como que funciona sem o manual de instrução. Ou seja, nós devemos buscar entender quem é o Senhor, sabe? Eu não sei se você não tem curiosidade, mas eu sou muito curiosa. Tudo que eu não sei, eu vou buscar entender. Então, quando esse questionamento de que eu estava sendo, uma cristã que era, digamos, que vivia por estar ali, mas não vivia o que pregava, eu falei assim, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ir atrás do que o Senhor tem para mim. Claro que no início foi muito difícil, porque nós entendemos que é difícil deixar algumas bagagens para trás para você seguir em frente. Você ter uma vida constante com o Senhor é você arrumar tempo para gastar tempo com o dono do tempo. Então, é você de fato querer priorizar o Senhor, porque o Senhor é um Deus educado. Ele não chega arrombando a porta, ele bate na porta. Se você abre o seu coração, se você se torna disponível para ele, é claro que ele vai vir. Se não, também você vai continuar vivendo essa vida de inércia, onde você fala de uma coisa que você não vive. E isso está relacionado ao fato de se aproximar de Deus. Nós vemos lá em Tiago, eu amo esse versículo, tá lá em Tiago no capítulo 4, no versículo 8, que fala bem assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, a questão está no fato de você tomar um posicionamento. Nós sabemos que posicionamentos, eles liberam destinos, e sabemos que o seu posicionamento precisa expressar a sua fé. Se eu dou esse passo de fé, eu estou expressando a minha fé. Se eu não dou, é porque eu não tenho fé para conseguir prosseguir. E nós entendemos que com essa questão de se posicionar, estar atrelada ao fato de que primeiro amor, ele não é período. Ai, Mari, eu sou nova convertida, eu entendo que quando eu me converti, o meu primeiro amor era ardente de conhecer o Senhor, mas já passei, já sou uma cristã madura. Não é isso, pelo contrário. Quanto mais você conhece o Senhor, mais embriagada de amor você fica por Ele. Quanto mais você conhece, mais perto você quer estar. É como se fosse uma sede, uma fome insaciável. Quanto mais você acaba debruçando sobre a Bíblia, você quer entender quem é esse Deus. Quanto mais você descobre quem é o Senhor, você quer falar, meu Deus do céu, a minha vida inteira foi uma mentira. Eu quero saber mais sobre esse Deus invisível, esse Deus que me criou, que tem planos para mim. Tem um versículo lá em Jeremias 29:11, que eu vivo por ele. Eis que eu te dou um novo futuro, eu te dou uma nova visão de vida, te dou um novo propósito, e você não quer entender qual o seu propósito, você não tem curiosidade de saber para que você nasceu. Ai, mas sei lá, eu caí aqui do nada, não pedi para nascer, não sei se meus pais me desejaram. Você acha mesmo que você tá aqui, nesse país, nessa cidade, nesse estado, nesse bairro, com esses vizinhos, com essa família, somente por estar? Acha mesmo que o Senhor, ele fez só por fazer? Meu Deus, não deixa a ponta solta. Só que a questão está na forma, em como você lida com isso. Se você quer lidar com uma vida de viver essa inércia para sempre, de não saber para que está existindo, por que todos os dias você acorda, é porque você não tem o posicionamento, você não tem a fome, você não tem energia. E a energia está atrelada ao quê? A você ter fome e sede por entender quem é esse Deus. Porque você só entende como funciona o material a partir do manual de instrução. Quando você compra
Vamos lá, um microfone, temos outro aqui. Um microfone, você não sabe como usá-lo, você não sabe a funcionalidade dele, você vai no manual de instrução e falar, como que eu carrego? Como que eu utilizo? E você vai ler o manual que o criador dele deixou pra gente conseguir entender como que funciona. A mesma coisa é você. Se você não se conhece, se você tem dúvidas sobre muitas coisas, você precisa entender que o ponto está onde você voltar para o Senhor, voltar para onde o Senhor sempre te esperou. Nós entendemos que é a sua fome que determina o nível do seu sobrenatural. Por exemplo, quanto mais você entrega, mais o céu derrama. Isso é um fato. Eu gostaria muito que vocês, a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, entendesse que você não está acessando algo que Jesus te entregou mediante a sangue. Porque Jesus, ele morreu para que você tivesse esse acesso. Tivesse acesso ao jardim. E nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, onde você está quando Adão e quando Eva acabam se escondendo do Senhor. E nós entendemos que o Senhor, ele fala onde você está. O Senhor sabia, porque o Senhor ele é onipresente. Mas quando ele fala onde você está, ele está perguntando, cadê aquilo que eu fiz com o meu espírito? Cadê aquilo que eu formei com as minhas mãos? Aonde foi que você se meteu? Por que nós nos separamos? Por qual motivo você acabou me deixando, sendo que nós vivíamos em harmonia? Então essa questão de onde você está é um Deus reagindo à separação do seu filho, que por conta do pecado, por conta da questão de vergonha que nós sentimos, nos afastamos do Senhor, ou até mesmo a correria do dia a dia nos afasta do Senhor. Nós entendemos que não é Deus que nos afasta de nós quando nós pecamos, mas sim o próprio pecado que nos afasta do Senhor quando nós pecamos. Não, Mari, eu já pequei muito, eu não tenho mais chance, eu sou muito suja, eu tento vencer aqueles vícios que eu faço no meu quarto, eu tento vencer a fofoca, a mentira, mas eu não consigo. Por quê? Não, eu não consigo e a partir disso eu vou me afastar, porque vai ser muito melhor, porque eu tô suja de novo, o Senhor tem que ficar toda hora me limpando. Gente, pelo amor de Deus, nós entendemos que aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, isso é as boas novas. Quando nós estamos com a mão suja, por exemplo, e você encosta em uma roupa branca, é claro que a sua mão suja vai sujar aquela roupa branca. Só que com o Senhor é diferente. Quando você pega a sua mão suja e encosta nele, não é você que suja ele, mas é você que é limpo. Então entenda que há a expectativa do céu sobre você. O Senhor, ele preza por um encontro verdadeiro e genuíno. Aproximem-se do Senhor e ele se aproximará de vocês. Entenda que o autor da criação, aquele que desenhou com cada traço, cada nuvem de forma carinhosa, desenhou cada nuvem no céu, aquele que com exatidão colocou brilho na lua, aquele que com amor ele plantou tudo aquilo que existe. Então entenda que há sim expectativa para você, que há sim uma nova chance de ter vida e não ser mais um ser que vive sobrevivendo, mas sim um ser vivente, porque o Senhor nos chamou para de fato viver de acordo com o seu espírito, quando ele soprou lá no Éden o seu espírito, ou seja, o próprio princípio vive dentro de você. Então faça jus a isso. Então o que eu quero trazer para você é a questão de que o primeiro amor, ele não é de forma alguma só um período a qual você tem quando se converte e depois acaba esquecendo, ou isso é para mim quando eu era mais nova. Não, o primeiro amor, ele é constância, é você ter constância em querer estar passando o seu tempo com o Senhor. É você mesmo cansada, você continuar, porque sabe que é nos braços do Senhor que você encontra de fato o verdadeiro descanso, a verdadeira calmaria para a sua alma. Então entenda que por mais cansada que você esteja, por mais sujo ou sujo que você esteja, ou por mais sem destino que você esteja, entenda que só há um lugar para você voltar, de volta ao jardim. O Senhor pergunta, aonde você está? Para onde foi que você fugiu? Por que nós nos separamos? Foi a sua vergonha? Foi o seu pecado? Foi a sua correria? Foi a sua falta de organização? Foi a sua fome que parou e você não sente mais nada durante o culto? Isso é falta de relacionamento. Quantas vezes você parou para falar com o Senhor essa semana? Quantas vezes você contou para o Senhor os seus sonhos? Nós entendemos que o próprio Deus descia ao jardim para conversar com a sua criação ao pôr do sol. Ele preza por tempo de qualidade. Por mais que você não entenda isso de forma completa,
A questão é básica. O Senhor, Ele quer se aproximar de vocês. Só que o Senhor é educado. Ele não chega arrombando a porta, pulando a janela ou fazendo um escarcéu. Ele bate na porta. Se você abrir a porta, Ele vai cear junto contigo. Senão, você vai continuar nessa inércia, de não saber para que existe, o que está acontecendo, de não saber para onde ir. Entenda que o Senhor quer se aproximar de você. Entenda que o primeiro amor não é um período, e sim constância.